a senhora, dona Vilma, passa por um momento depressivo muito grande. Muito O que forte. leva a senhora a essa depressão? A depressão, eu não desejo mais para nada, nem para ninguém, nem para um pior inimigo. Se tivesse, que não tenho, glória a Deus, né? Mas é a pior coisa que possa acontecer na vida de uma pessoa. É muito triste. E a doença do século, mas a senhora, que é muito falada hoje, mas a senhora teve ela lá nos anos... Ela. Já faz 25 anos, mais ou menos. Anos 90? Anos 90, final ali. Tive naquela época, eu não tinha mais alegria de viver, não queria mais viver. Nossa, foi muito ruim, passei por uma crise muito forte. Mas devido às crises financeiras do negócio... E até que foi... Eu acho que contribuiu também, mas... Ela começou a entrar numa tristeza, assim, ela via os problemas muito, e coisa muito que forte. Antes ela conseguia, por exemplo, olhar e superar e passar, ela foi assim... Não quer se afogando naquilo mesmo, né? Você pode estar com a família todinha, como se estivesse num mundo falho, sem nada. Não vê mais colorido na vida, né? Não tem alegria. Eu digo que ela ficou doente porque ela não conseguia sorrir. Ela não sorria. Não sorria. Não sorria mais. E eu... conheci uma mãe sorridente, eu cresci com uma mãe sorridente, sim. E aí uma mãe sorridente, que fazia as coisas, de repente... Eu era uma mãe super dedicada. A senhora tem cara de ser uma super mãe, uma super vó. Samuel, olha como que é a depressão. Ela sendo uma mãe super dedicada como ela foi, quando ela ficou realmente com esses problemas psicológicos, ela falava assim... Eu quero acabar com a minha vida porque eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima mãe. Exatamente. Na cabeça dela acontecia uma coisa que não era a realidade. Ela sempre foi super em tudo que ela fazia, mas ela já não estava enxergando mais isso. Não. Porque a depressão, ela, infelizmente, é uma doença que atinge muitas pessoas. Mas ela causa uma tristeza muitas vezes até inexplicável, né, dona Vilma? Mas a senhora tentou suicídio muitas vezes. Eu tentei. Isso. E aí eu voltava para casa e ele falava, peraí, onde você estava? Aí via um saco assim na minha barriga, era escrito meu endereço, meu telefone, porque eu achava que eu ia morrer, e ia só avisar ele pelo aquele endereço. E aí teve um dia que eu levantei, fui cedo e me joguei na frente do metrô. Que metrô que foi? Onde? Foi no metrô da Vila Matilde. Na Vila Matilde. Na Vila Matilde. Tá, mas se a senhora puder, me conta em detalhes como foi. A senhora, o metrô estava em atividade? Não, como é que primeiro foi? eu fui caminhando e eu parei, não tem aquela parte do metrô que é em cima? Viaduto? Sim, tem. Eu olhava, eu ia me jogar lá de cima nos caminhões que passavam. Mas eu falava, esse caminhão não vai me matar, tá muito mole. Olha o diabo trabalhando na minha mente. Sim, olha só. Aí eu falava, não, esse não vai me matar. Então, peraí, já que não vai me matar aqui, eu vou me jogar lá no metrô. Cheguei no metrô, eu falei pra moça, é só de ida, não tem volta. Porque ela estava sem dinheiro para pagar. E aí ela pediu para entrar. E aí a moça falou, mas moça, se eu deixar a senhora aí, a senhora não vai ter que voltar? Não vai adiantar nada. Ela falou, não, minha viagem é só de ida. Meu Deus, a mulher acho que ficou sem entender nada, né? Depois ela deve ter entendido, né? Porque foi lá que eu tentei o suicídio. Entendeu? Nossa, então a senhora fala pra ela, olha, me arruma a passagem, mas é só de ida. Só de ida, porque não a tem intenção volta. Era que finalizasse ali um ciclo da sua vida. E aí eu me joguei. Se jogou. Conforme passava, 5 vagões passou por cima de mim. Meu Deus. Eu fiquei negra. Ninguém sabia se eu era branca, morena, mulata. Eu fiquei negra. Da graxa que tem lá. Caramba. E os 5 vagões passou por cima de mim. Meu tornozelo moeu. E aí eles, quando parou o vagão, eles me pegaram ali daquele meio e me levaram para o hospital. Isso é para quem não acredita em Deus. Olhar e falar... Quem é que pode ter salvado ela de uma situação se não é dessa? Deus. É Deus porque que me salvou. Eu falei aqui no começo da nossa conversa que quando eu conheço vocês lá no Rei das Cadeiras na sede, você começa a me relatar para Roberta Gregório, nossa jornalista, a história. E daí, eu achava que a sua mãe havia morrido numa situação como essa. Não, minha mãe tá aqui, eis que surge, né? A dona Vilma, para testemunhar surge esse o milagre, né? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Mas 5 vagões passaram em cima da senhora, mas obviamente que... E ali teve uma luta espiritual. Eu falava, me solta que eu quero morrer. Eu sempre fui decidida. Eu decidi morrer, eu vou morrer. Ela sentia Deus querendo salvar a vida dela, mas ela não queria me salvando e o demônio ali lutando comigo.
falando, se mata mesmo, você não presta pra mais nada na minha mente, né? Sim, a mente uma luta do bem com o mal. É uma luta mesmo, do bem né? contra o mal. Mas a senhora e cai... até que parou... Deitada, assim... Eu fiquei lá deitada, lá no vão. É, porque tem um vão, né? É. Isso. E daí foram onde passaram... No meio dos trilhos. É, no meio dos trilhos. No meio mesmo, no vão. Eu fiquei, aí eles me tiraram de lá. A cabeça abriu. A minha cabeça, eu me choquei com o metrô. E ali abriu a cabeça. Eu enfiava a mão assim dentro da cabeça. Meu Deus. E tirava. O buraco ficou na minha cabeça. Aqui assim, no meu bumbum nas costas, saiu tudo a pele. Foi passando e foi arrancando tudo. Filma, que... Eu não tenho nem marca. Posso mostrar não, aqui a senhora pra me vocês, mostrou eu não tenho marca. no dia lá o tornozelo que até então foi moído. Foi moído. O tornozelo foi moído. Olha ela foi, isso, e aí ela o primeiro culto que eu fui, Jesus me levantou da cadeira de rodas. Porque, mas claro, isso foi teve um processo. Isso foi um milagre, outro milagre que aconteceu lá na frente. Porque o que acontece? Eu achei que não ia andar mais, né? Quando ela se joga na frente do metrô, ela estava com problemas mentais ali, né? Então, assim, apesar dela ter sobrevivido, não foi assim, ufa, ela sobreviveu e tá tudo bem. Não estava, porque aqueles problemas que ela estava vivendo ia fazer ela repetir até conseguir. Psicologicamente, ela estava destruída. Ela estava destruída. Só que o que aconteceu? Ela foi condenada a não andar mais. Porque como moeu a perna dela, ela não ia mais andar. E ali que começou um processo do meu pai dedicar realmente o tempo dele para ela, para a cura dela. Para curar a mente dela, para curar tudo isso. Ele e aí a gente foi buscar ajuda espiritual, buscar ajuda em Deus. Assim, diariamente. E aí, foi lá que ela andou, foi lá que ela saiu da cadeira de rodas, foi na igreja que ela saiu da cadeira de rodas. Teve mais um processo de cura. De cura. Eu saí de casa malejada e voltei andando. E voltou andando. Mas como foi quando a senhora chega no hospital? Claro, acho que a senhora nem vai conseguir lembrar, porque chegou lúcida, obviamente que não, né? Chegou lúcida. Toda, desculpa, ela destruída do jeito que estava, atropelada por um metrô. Eu falei na minha casa, meu endereço, meu telefone, para eles ir lá. É? Meu Deus. E daí começa todo um processo de restauração ali do tornozelo, a abertura que teve no crânio, na cabeça. Se eu puder contar, tem uma coisa interessante aí que ela pulou. O que foi? Quando ela chegou, eles achavam que ela ia morrer, eles deram 24 horas para ela morrer. Quando ela chegou, lembra que a cabeça dela abriu? Eu tô imaginando que o quadro que ela chega... eles deram 24 horas para ela morrer. Então, o que aconteceu? Os médicos, a cabeça equipe, a cabeça dela que abriu, eles alinhavaram a cabeça dela. A primeira equipe, para esperar ela morrer. Eles ainda criticaram, me xingaram ainda. E a senhora que lembra disso? Eu lembro de tudo. E nisso... trocou o plantão. Quando veio a outra turma, ninguém se conformou de ver. Porque onde meu pé rasgou, eles costuraram que nem defunto. Alinhavaram. Alinhavou porque é mais ou menos o que faz com uma pessoa que já está morta. Que já está morta. Só para fechar, para a cabeça tinha pedregulho e cabelo. Eles costuraram com cabelo, graxa. O impacto que teve. No buraco, né, que abriu. Aí, chamou o diretor do hospital. Quando o diretor chegou, ele foi usado pelo Espírito Santo. Ele falou, gente, aos nossos olhos, essa mulher já está morta. Mas nós não sabemos o plano de Deus para a vida dessa mulher. Olha. Vai abrir a cabeça dela, vai limpar, vai consertar. E operou tudo de novo, costurou para mim. Ela teria morrido de infecção. Teria morrido de infecção. Claro, porque tinha uma mistura de coisas na sua cabeça. Mas a senhora tinha quantos anos nessa ocasião? Eu tô com 75. Tem 25 anos isso? 25 anos. 50 e poucos anos, né? 50 e poucos anos, Que quadro de morte mesmo que a senhora chega. E me admira muito a sua lucidez. Você com a cabeça aberta, sem tornozelo e tá ali compreendendo tudo o que estava acontecendo, né? E o milagre de ter também um profissional... Lúcida, né? A mente ficou lúcida. E talvez para que você pudesse realmente contar tudo. Hoje, senão não ia saber, né? Isso mesmo. E esse médico que enxerga a possibilidade de restaurar a tua vida, que aos olhos humanos já não teria mais solução, mas como ele mesmo disse, aos olhos de Deus, sim. Vem a oportunidade desse processo de operação e tudo mais. E quanto tempo a senhora fica no hospital?
Eu fiquei alguns dias só. Eu fui operada, aí eles me cuidaram de mim, operaram eu tudo direitinho. Foi uns 15 dias? Foi acho que uns 15 dias, né? Que eu fiquei no hospital. E depois eu fui cuidada em casa, que eles mandam fazer os curativos. Tudo. Foi um processo feito, né? Mais lento depois, né? Seu Nelson, um abraço pra ele. É o rei das cadeiras, gente. Tá aí, ó. Das cadeiras, isso, o detentor aí dessa história tão bacana, graças a Deus, né? E eu sei que daí, nesse período, ele também tomar a decisão. Eu fecho meu negócio para me dedicar à minha esposa. Para salvar minha esposa. Porque olha a situação mental em que ela estava. Buscar por mim. O que ia adiantar ele ter dinheiro, ter empresa, ter tudo, e ela numa situação dessa? Ela ia morrer, não morreu dessa vez, mas ia morrer, ou poderia matar, ou poderia, enfim. Claro. E ele falava, eu não vou desistir dela. Eu lembro que tinha conhecidos nossos que chegaram a falar pro meu pai, você precisa colocar ela numa clínica, internar louco, ela, né? Porque ela é louca, você tem que internar ela numa clínica de louco. E ele falava, eu vou salvar ela, eu sei quem ela é. Ela não lembra de quem eu sou, porque ela chegou nesse estado, ela não sabia mais... eu sou filha, noção, ele é marido, eu amo eles. Ela estava assim, perdida. Sim. E ele falava, ela não lembra quem nós somos, mas nós lembramos quem ela é. Agora, ele fez o que Deus faz com a gente. Ele não desistiu. Não desistiu. Exatamente. Porque se ele tivesse ouvido o conselho desses abutres que vêm falar, coloca na clínica que é mais fácil, fica livre, continua a sua saga empresarial e ganhando separa dinheiro dela, segue sua vida. Separa, vai viver. Você é novo, aqueles conselhos lindos, né? E o meu pai sempre responsável, quando ele toma essa decisão, ele vende tudo que ele tem ali, carretas, as coisas que ele tem, maquinários, os prédios, tudo que ele tinha construído nesses ele vende tudo para poder indenizar todos os funcionários ali, porque ele não quis sair ali com uma falência e deixar ali pessoas, né, que tinham famílias. Pensa que tinham quantas famílias que dependia dele. Porque a gente, quando emprega alguém, realmente são Você famílias. Você tem a responsabilidade com aquela família. Temos. E ele vendeu tudo, indenizou todo mundo ali, porque ele sempre foi essa pessoa, esse exemplo do que é certo, do que é ser íntegro. E foi o que aconteceu. Uma pessoa de tirar o chapéu e, além de tudo, honrou com todos os colaboradores e passa a dedicar. E quais caminhos que o seu Nelson decidiu trilhar em prol da cura da senhora? Ele foi buscar. Espiritual. Foi buscar espiritualmente. Ele ia na igreja, orava, pedia para Deus para me curar. Vocês já eram evangélicos ou não? A gente estava no começo, né? Tinha aceitado Jesus minha mãe ainda não gostava na verdade, tinha uma certa até perseguição. Eu tinha, assim, com a igreja. Com a igreja, não aceitava. O meu pai já estava indo, porque quando ela começou a ter problemas mentais, foi quando ele começou a buscar ajuda. Ele viu que não ia dar certo, não. Ela, no caso, foi pela dor mesmo. Ela foi pela dor. Pela dor. Ele foi pelo amor. Ele foi pelo amor, é verdade. Olha só, ele foi pelo amor, né? A senhora e a família. Por mim, pela família. E a senhora pela dor. E eu fui pela dor. Pela dor. E em quanto tempo acontece esse processo da cura mesmo, da senhora voltar a andar? E o que te fez mesmo ver, peraí, no primeiro culto que eu fui. Vale a pena. Minha mãe foi melhorando, né? Foi gradual, né? Foi, porque assim, ela não saiu de lá e aceitou ir para a igreja. Claro. Então teve um tratamento, casa, né? Ela ficou em casa. Entendeu? Então até ela pegar e falar, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, tudo mais, houve ali todo um processo. Então foi bastante tempo que foi passando. E aí, quando ela é convidada para o primeiro culto, que ela finalmente aceita ir, né? Eu não fui. Você não foi? Não fui. Eu vi a minha mãe saindo da cadeira. Eu não fui porque eu estava revoltada contra Deus. Sim. Sabe? Você sabe aquele coisa que criança fala assim, ó, por que Deus permitiu? Porque a gente acha que foi Deus que fez. E não que Deus queria salvar ela, mas que Deus não vai impedir as decisões dela, né? Deus dá o livre-arbítrio. Eu não tinha, então eu estava revoltada, sabe? Falando, por que Deus permitiu isso? Então eu estava ali naquela situação e eu não fui para a igreja. Só que ela saiu na cadeira de rodas e ela voltou andando assim. E quando ela volta, eu olho no corredor. Eu olhei no corredor, eu tomei um susto. Por quê? Porque
a gente sabia... Criança não tem entendimento, né? Mas saiu aleijado, voltou andando, que negócio é esse, Quando eu saí dali, foi só alegria, foi festa, né? Então, quer dizer, aquele foi mesmo a maior impacto, festa aquela noite. Eu imagino. Eles pulavam em cima do sofá, me agarravam. Você lembra disso? Me beijavam, foi muito lindo. Que lindo. Quando eu cheguei em casa, foi emocionante. Que momento. Eu chorava, e eles também, né? E ao mesmo tempo sorriam de muita alegria, né, meu amor? Foi muito lindo. Que lindo. É muito linda a sua história mesmo, viu? De muito impacto. E eu acredito que o mesmo susto que você teve quando viu sua mãe lá no hospital, que você desacreditou daquilo, né, impactada, foi o mesmo quando ela pôde ver a senhora voltar ali do culto da igreja, andando, né? Dali em diante que a senhora... Caiu a ficha sobre o que é Deus na sua vida? Eu só me dediquei para isso. Foi? Só. Minha vida, eu falei, agora fica para vocês as fábricas, o pai dá para todo mundo aí, porque eu vou só me dedicar para Deus. Esse Deus na que verdade, me salvou, na verdade, aí já não tinha mais fábrica. Né? Isso, e aí tinha acabado. O que restava, eu falava, o que restava, eu falava, eu não quero como saber. Ele quer, porque eu não quero saber mais. Eu agora vou só me dedicar para Jesus.